quem vai tirar ponto hoje. Quem vai? Oi, coisa linda! Fofura! Meu Deus! Ele me saca! Ai, que bom! Meu Deus do céu! É top, né, gente? Para, eu não vi. Ó, deixa eu entrar aqui. Bom dia, professora. Bom dia, minha linda. Ai, Jesus, é muito bom. Ai, só pra rir. Qual foi a situação mais engraçada que eu já tive? Um aluno estava jogando durante a aula e a mãe chegou e pegou o aluno jogando. Eu só vi grito, sai, ele bem brava. A mãe estava brava com o filho. Ai, foi muito engraçado. Segundo. Bom dia, professor. Bom dia, Mandinha. Só para rir. Sei que esse aluno... Aí eu fiquei sem jeito e todo mundo escutando a mãe brigar, gente. Todo mundo escutando. Coitado. Coitado nada, quem mandou? Não, eu imagino os restos de dia de aula dele, mano. Todo mundo zoei. Ai, página 29. Ai, meu Deus. Vai. Página 29. Pronto. Aqui, nós resolvemos, se não me falha a memória, ficou faltando o exercício 4, exercício 5, né, gente? Isso? Correto? Na aula passada, nós resolvemos. Então, eu só marquei. Foi incompetente, você não marcou seu incompetente. Ó. O 2 foi, o 3, gente, foi também? Foi, né? Ajuda a Sônia. Foi. Falta o 4, falta o 5. Para a gente resolver. E daí vou ver se a gente pega também uns lá da atividade proposta. E depois eu vou falar sobre análise dimensional. E é um assunto que eu não vou cobrar na prova e eu vou explicar por quê. Eu vou só falar por alto. Nem exercício a gente vai resolver e eu vou explicar quais motivos, causas e consequências. No exercício 4, já prepare aí, prepare a sua caneta, seu lápis, seu caderno aí para anotar os dados. E depois, para a gente ver quem vai acertar, de que forma. Agora eu vou fazer o seguinte, nossa dinâmica vai ser assim. Quem responder primeiro, vai falando para mim passo a passo da conta. Como é que foi resolvendo para chegar naquele resultado, passo a passo. É como se estivesse fazendo um ditado. Tá? Eu acho melhor. Ó, 2 automóveis cruzam-se nos sentidos opostos. Então, tem 2 automóveis. Vou colocar um automóvel A e um automóvel B. E daí eles colocam o seguinte, a velocidade é de 60 km por hora e 80 km por hora. 60 km por hora, 80 km por hora, respectivamente. O mais rápido emite um som com frequência de 680 Hz, ou seja, o automóvel aí que está com uma velocidade de 80 km por hora. Ele tem uma frequência de 680 Hz. Bom dia, Isadora Regina. Aí, qual a frequência em Hz percebida pelos ocupantes do outro carro antes do cruzamento, considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo? Então, eu queria saber a frequência do veículo A. Sabendo que essa velocidade do som é de 340 metros por segundo. Ó. Deixa eu colocar aqui, mostrar para vocês que eu tô... então encanta o seu cabelo. Ô, Sara, mostra a cara aí para me ver como que tá. Sem ser pela foto. Tô curiosa. Você cortou o cabelo. Isso que eu tô curiosa. Você cortou, né?
Aí, ó. Aqui. Pergunto, qual é a primeira coisa que tem que fazer aqui nesse exercício? Primeira atitude a se tomar. Qual é a primeira atitude a se tomar aqui? Alguém. O segundo ano, cadê você? Qual a primeira atitude? Vai lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que que Sônia sempre fala? Sempre fala. Anote os dados, olhe esses dados. Então, o que eu fiz? Anotei aqui. E daí? Alguém? Ninguém? Alguém percebeu alguma coisa aqui? Tem no chat? Não. Ninguém? Olha aqui, gente. Professora, Para transformar em número 3. segundo? Hã? Fala. Desculpa. Foi Matheus William que falou? Foi. Matheus, o que você falou, meu querido? Perdão, não escutei. Eu não escutei, mas... Não sei se está certo, mas é para transformar isso daí em metro por segundo, tinha que estar querendo dizer. Isso! Corretíssimo. Olha lá. Você tem aqui a unidade quilômetros por hora, quilômetros por hora. Hertz, gente, é 1/segundo. 1/segundo é hertz. Então, aqui, essa unidade de hertz é segundo. E a velocidade do som, 340 metros por segundo. Então, eu tenho que deixar aqui as unidades correspondentes, que eu sempre falo. Então, aqui tem que transformar em metros por segundo e aqui também em metros por segundo. E aí, Matheus William, como é que eu faço para converter essa coisa em metros por segundo? Alguma coisa com 3,16, dividir? Dividir. Correto. Lembra lá, acho que quando você estiver em dúvida, você pensa o seguinte, quilômetro é grandão. Metro por segundo, coitado, ele é pequenininho. Uma coisa grande para uma coisa pequena, você tem que dividir. Uma coisa pequena para uma coisa grande, você tem que multiplicar por 3,6. E aqui dividir por 3, a folha saiu do lugar. 3,6. Então, se eu quero, se está em quilômetros por hora, e eu tenho que converter para metros por segundo, ó, eu vou dividir, estou saindo do grande para o pequenininho. Eu tenho que dividir por 3,6. Se está em metros por segundo e eu tenho que converter para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Então, o número-chave é 3,6. E daí, para você não esquecer, no 9º ano, gente, eu escrevo o quadro, escrevo bem grandão, quilômetros por hora, e do outro lado, tamanho de uma formiguinha, eu escrevo metros por segundo para o aluno não esquecer. Daí faz desse jeito, ó. Escreve grandão, escreve pequenininho. Do grande para o pequenininho, dividido. Do pequenininho para o grandão, ele quer crescer, coitado, tem que multiplicar por 3,6. Ou seja, esse 60 quilômetros por hora, quando eu divido por 3,6, né? Quando eu divido esse valor por 3,6, eu tenho lá um valor de 16,6 metros por segundo. Quando eu pego 80 quilômetros por hora e divido por 3,6, eu tenho lá um valor de aproximadamente 22,2 metros por segundo. Então, o que eu vou utilizar na minha conta? Eu vou utilizar 16,6 e vou utilizar 22,2. Então, a primeira coisa que eu faço, às vezes você erra a questão
igual na prova passada. Na prova passada, estava lá 60 centímetros. E aí, a unidade lá de lambda, a unidade de comprimento, não é centímetro, é metros. Você tinha que fazer a conversão de centímetros para metros. Então, prestem atenção. A primeira coisa que você tem que fazer, guarda isso para a vida. Está lendo a questão, vai riscando os dados da questão. Risca lá na folha, é a prova do Enem, você vai riscando lá com a caneta os dados mais importantes. Depois que você riscou todos os dados, você olha os dados, igual a professora fez aqui, vê se eles são correspondentes. Se ele não for correspondente, já faça a conversão e já deixa lá. Você faz uma setinha e coloca lá o novo valor. Ó, era 60 km por hora. Lá na prova, você faz uma setinha e já coloca um novo valor para você não esquecer. Às vezes, você fala, eu preciso fazer a conversão. Na prova, gente, do Enem ou qualquer outra prova que você vai fazer, você corre, pode acontecer de ter um lapso, você esquecer. Então, já vai lendo, é como se você estivesse comendo aquela questão e já vai digerindo ela e já vai colocando tudo que você vai encontrando, fazendo a sua interpretação, não deixe para depois. Depois, segundo passo, e aí eu vou deixar vocês pensarem. O segundo passo é fazer aquele desenho. Se é questão de efeito Doppler sonoro, não esqueça, você vai desenhar um cabeçudinho, aí você desenha lá a sua fonte. Hoje meus desenhos tá horrível, né? Minha mão tá... Acho que é porque eu fiquei um pouco estressada com esse negócio da internet, gente. Ó, aí o que você vai fazer? Uma seta nesse sentido, saindo do cabeçudinho para a fonte. Depois que você faz isso, o que você vai... O próximo passo. Esse sentido é positivo. Aí você coloca lá, mesmo sentido, ó. Mesmo sentido dessa seta grandona. É positivo. No sentido oposto da seta grandona, então é negativo. Aí vou fazer aqui para o observador também. Mesmo sentido da seta, positivo. Sentido oposto da seta, negativo. Depois que eu fiz isso, aí eu vou olhar. A fonte nesse sentido aqui, ela está o quê? Se afastando. A fonte nesse sentido está se aproximando. Ó, o observador nesse sentido está o quê? Se aproxima. Tá vendo que é o contrário? Aqui se afasta, aqui se aproxima. Ó, está se aproximando da fonte. O observador nesse sentido aqui, ele está se afastando da fonte. Isso aqui é importantíssimo na hora da resolução. Depois, terceiro passo, depois que você fez isso aqui, qual é o terceiro passo? Aí você vai colocar a fórmula. Aí eu penso na fórmula. Aí eu vou conversar com a fórmula. Eu preciso, são duas frequências. Geralmente ele pergunta a frequência, tá, gente? Mais de 90% dos exercícios pergunta qual é a frequência do observador. Qual é a frequência da fonte? É assim. Aí você tem lá, frequência do observador igual frequência da fonte. Porque geralmente ele quer saber o quê? Frequência. Aí você vai lá, de novo, ó, velocidade do som. Que tanto na fonte quanto para o observador, a velocidade do som não vai mudar. Ó, ele tem um valor constante aqui, 340 metros por segundo. Não vai mudar esse valor. Aí você vai escrever mais ou menos, mais ou menos. Se aqui é frequência do observador, será a velocidade do observador. Aqui é a frequência da fonte, então aqui será a velocidade da fonte. Simples assim. Pronto, terceiro passo. Agora é colocar em prática. Ó, tranquilo? Alguém dá conta de prosseguir isso aqui? Ficou simples, gente. Agora acho que deu uma clareada boa, né? Ficou simples? Alguém quer continuar aqui? Sim? Não? Sim? Não? O que Sônia faz agora?
O que que Sônia faz agora? O que que Sônia faz agora, gente? Oi, meu querido, para quem está animado, que hoje é sexta-feira, hoje não tem desculpa. Eu lembro do Wesley também falando da segunda-feira. Hoje não é segunda-feira. Que a segunda-feira é chata, que a segunda-feira não sei o quê. Ô, segunda-feira. Não, ninguém? Então, bora lá. Continuando. A frequência do observador. Primeira coisa, frequência do observador. Nós temos a frequência do observador. Ó, aqui não, desculpa, gente. É do veículo A, tá? Vou colocar A e aqui é B, desculpa. Isso. Porque nós temos aqui, ó, veículo A e veículo B. Não é observador e fonte. Então, aqui pode ser, vou colocar aqui A e aqui B. Não vai mudar, gente, não vai mudar. O nosso desenho é, como fala, observador e fonte. Lá são dois veículos. Aqui vai ser o veículo A e aqui o veículo B. Não muda nada. Só trocou os nomes. Antigamente era observador, agora veículo A. Então, aqui, ó, veículo A, frequência do veículo A. Não tem, olha lá. É o que quer descobrir, que eu já colocou em ponto de interrogação. Vou colocar em azul. Frequência não tem, velocidade do som 340. Pergunto para vocês. É mais ou é menos aqui, ó? Eu coloquei esse sentido, que ele fala lá que os veículos, eles se cruzam, eles estão em sentidos opostos. Então, se eu tenho uma seta nesse sentido, a do B vai ser no sentido oposto. Aí eu vou olhar lá, ó, eu falei que isso aqui é A. Olha a setinha aqui, ó. Se é nesse sentido aqui, a minha velocidade vai ser o quê? Positiva. Olha lá. Mesmo sentido. Tá vendo como que o desenho me ajuda? Professor, e se eu tivesse escolhido diferente, colocado aqui A e aqui B, vai dar o mesmo resultado, tá, gente? Mas aqui, ó, eu tenho uma velocidade positiva. E qual que é a velocidade dele? É essa? Não. É de 16,6. Igual. A outra frequência eu tenho, do veículo B, 680. 680, não é 68, senhor. 340, isso aqui não vai mudar. Agora, olha lá, olha o sentido de B. Olha o sentido de B. Vai ser o quê? Negativa a velocidade. Então, eu coloco lá negativo. Qual que é o valor dessa velocidade? 22,2. Professora, Fala. velocidade negativa? Aham. Como isso? Como que existe... Peraí. Deixa eu explicar. Porque ele está correndo no sentido contrário, é isso? Isso. Porque o que acontece? Existe na prática velocidade negativa? Não. Para existir velocidade negativa, o que é velocidade? Pensando lá na velocidade média, cálculo de velocidade média. Velocidade é espaço percorrido pelo tempo. Então, para que eu tenha uma velocidade negativa, o meu espaço percorrido deve ser negativo, porque o tempo nunca será negativo. E como que eu tenho um espaço percorrido negativo? Eu coloco uma seta orientativa, uma orientação de trajetória. Nesse sentido, suponho, nesse sentido aqui, desse braço aqui, nesse sentido, será positivo. Porém, se alguém estiver andando no sentido oposto, eu considero como negativo. Esse sentido, suponhamos que eu estou indo, para identificar que eu estou voltando, eu coloco o sinal negativo. Então, esse sinal negativo, por quê? Olha lá em cima. Olha aqui. Para identificar que eles estão com sentidos opostos. Esse sentido nós adotamos que a velocidade será positiva. Então, se a pessoa estiver no sentido oposto a essa seta orientativa, vai ser negativo. Só me indica, essa velocidade negativa só me indica que ela está no sentido oposto. Só isso. Tá? Eu lembro de Carmen. Carmen disse que estava numa aula e
não sei o que ela estava falando, e aí ela falou assim, não existe velocidade negativa. Aí teve uma aluna falou assim, existe sim, professora, na física a gente tem velocidade negativa. Aí ela veio perguntar para mim, falei, realmente tem velocidade negativa. É nessa situação, tá? É estranho, porque no cotidiano a gente não tem isso. No cotidiano a gente não tem. Então, a representação desse negativo é que está voltando sentido oposto. Simplesmente só isso. Agora, próximo passo. Agora ficou fácil, né? Fazer a soma aqui embaixo. Vai ficar 356,6, 680, e aqui embaixo, 317,8. Próximo passo. Pego isso aqui, mando para lá, ó. Ele está dividindo, vai para lá multiplicando. E aí, essa multiplicação vai dar um valor bem alto, gente. Espera aí. Aqui, a gente precisa de quê? Calculadora, porque 356,6 vezes 680, né? Para andar rápido, 200... Ave Maria. Professora, Oi, meu querido. dá 242.488. Aham, obrigada. Aqui eu tô... Ah, a senhora já tinha feito. Aqui aqui também uma... Aí você calculando é mais fácil, que eu fico aqui, né? Fico para cá e para cá. Ai, obrigada, José. Ó. Aí, isso aqui, José, socorro. Olha aí, 242.488 dividido 317,8. Jesus, toma conta. Professora, dá um número com vírgula gigante. Dá uma dízima. Mas as três primeiras casas. 763,020. Como? 763,020. Tá bom, assim, aproximadamente. Excelente. Tá bom aqui. Olha, ó, colocar um negócio desse, esse tanto de vírgula, assim, já pensou numa prova que você não tem esse auxílio da calculadora, calcular na mão, é para acabar, né? Fala a verdade, não é para acabar. Ó. Difícil? Deixa aqui. Difícil? Vocês acharam? O que eu achei mais chatinho é na hora de trabalhar com esses números aqui, ó, grandes e com vírgula, só. Mas essa parte aqui, você acha tranquilo? Achou tranquilo? Entendeu bem? Esse daqui é o último exercício que dá para a gente exercitar bem a parte de efeito Doppler sonoro. É o último. Porque o outro, gente, o outro exercício, Jesus toma conta, não é um exercício fácil. Aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida? Fala com Sônia. Se tem alguma dúvida, pode prosseguir? Pode? Se sim, se não. Fala comigo, fala comigo. Hoje é sexta-feira, gente, sexta-feira. Fala comigo aí. Tá tranquilo? Pode prosseguir? Dá Sem ideia, professora. Hã? Sem motivação, professora. Mas tá tranquilo? Entendeu passo a passo? Sim ou não? Teve alguma dificuldade? Quer que eu retome? Não, é só a substituição da fórmula. Ah, tá. É só pensar bem que tipo de... o que ele está querendo na questão, no caso aí, será FA, né? Uhum. Eu tinha dado a fonte de B. Isso. Aí, o mais importante, antes da fórmula, são duas coisas mais importantes. Claro, a fórmula você precisa, mas esse desenho aqui, gente, Sônia, toda vez que eu vou resolver um exercício de efeito Doppler, eu sempre desenho isso aqui, ó. Eu sempre desenho, porque senão você corre o risco de, se você errar um sinal aqui, ó, agora aqui, ao invés de colocar
Se colocar os dois negativos, dois positivos, ferrou, dá outro resultado. Já foi a questão. Um sinal. Bora lá para a próxima. Essa próxima, ai, Senhor da glória. Essa próxima, eu trabalho, pensar nessa questão. Sônia suou nessa questão. Fiquei pensando. Olha para vocês verem, como que é muito diferente. Quando uma ambulância passou por uma pessoa parada, o som que esta ouvia teve sua frequência diminuída de 1000 Hz para 800 Hz. Então, quando a ambulância estava longe do observador, ela estava aí com uma frequência de... quando estava se aproximando do observador, ela estava com uma frequência de 1000 Hz. Quando essa ambulância passou pelo observador e começou a se afastar, essa frequência ela foi diminuída para 800 Hz. Então, esse 1000 Hz e esse 800 Hz, ele não está falando do observador, ele está falando só da fonte. Olha para vocês verem. Depois ele fala, sendo a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, determine a velocidade da ambulância e a frequência real emitida. Então, ele dá duas frequências, que é da ambulância, e ele pede a velocidade da ambulância e a frequência que essa ambulância ela possui de verdade. Vocês têm alguma noção de como resolve isso, gente? Alguém tem? Sugestões, traumas, vou escrever aqui, ó. Frequência da ambulância. Exercício 5. Frequência da ambulância. Frequência de 1000 Hz. Depois, a outra frequência também é da ambulância. Você sempre fica naquela, né? Se a frequência diminuiu, mostra que ela tá indo mais longe, certo? Sim, mas olha lá para você ver. Ele quer saber qual é a velocidade da ambulância. A ambulância. E ele quer saber a frequência real. Gente, porque sempre as questões são assim. Ele te dá um observador, te dá a fonte. Esse exercício aí vai contra tudo aquilo que a gente tem costume de fazer. Então, eu tive que pensar para poder resolver, porque você já está no automático, né? Já coloca lá, eu já estou no automático, gente. Eu já faço o desenho, depois do desenho eu coloco a fórmula, e daí eu só vou olhando o desenho e jogando na fórmula. Então, eu já estava no automático. Quando chegou nessa daqui, fala, epa. Mudou totalmente a maneira de pensar. Porque você tem que achar uma outra forma. Aí a velocidade do som, 340 metros por segundo. Aí ele quer saber a velocidade da ambulância e a sua frequência real. Vou colocar aqui para vocês verem. Não é fácil assim, não. Alguém tem uma sugestão? O que faz? O que você faria um trem desse caindo na prova? O que você faria? Professora, são 2 FA, não é um FA-FB? Não. 2 FA. Por que são 2 FAs? Porque as duas frequências são da ambulância. Ó, da ambulância. Aí, vamos lá para o desenho. Vamos, desenho. Colocar um cabeçudo. Não interessa, gente. Se tem 2 veículos, se tem observador, se tem fonte, se aqui é só ambulância, faço o desenho. Aí, coloco lá a fonte. Aí, coloco a minha setinha para cá. E aí, eu vou analisar a fonte. Para cá, quando se afasta, positivo. Para cá, quando se aproxima, negativo. Daí, eu vou pensar o seguinte. Vou escrever a fórmula. Esse aqui é o primeiro passo, né?
Lenita. Primeiro passo, frequência. Eu colocar a frequência do observador, igualzinho, tá? Velocidade do som, mais ou menos, velocidade do observador. Frequência da fonte, velocidade do som, mais ou menos, velocidade da fonte, que é a fórmula que a gente tem original. Deixa eu só sair daqui. Pronto. Tem um aluno chegando já, não tá longe. Ó. Aí, aqui, nesse caso, vamos colocar que será quando se afasta. A frequência quando se afasta. Quando ele se afasta, a frequência ela é menor. Então, vou colocar 800 lá. Tá? 800. Para 800, o que me dá, assim, mais tranquilidade, que a velocidade do som não muda, né, gente? Ó, não tem sinal, não tem nada. Mas quando ele é 800 Hz, ele está se afastando. Se ele está se afastando, por que eu sei que ele está se afastando? Porque a frequência diminui. Então, ele está se afastando. Se ele está se afastando, a velocidade vai ser o quê? Positiva. Mas eu não tenho velocidade. Vou só colocar V. Olha que coisa estranha. Quando ele é 1000 Hz, 340, 1000 Hz, ele está se aproximando. Essa fonte está se aproximando, porque a frequência aumentou. Então, vai ser, se ele está se aproximando, ó, vai ficar o quê? Negativo. Então, menos V. Aí, o que eu vou fazer? Vamos multiplicar cruzado, né? Eu vou passar isso aqui para cá e subir esse aqui para cá. Isso que eu vou fazer. Então, vai ficar 800 dividido por 1000 igual 300. Aí tá o pessoal chegando. Quem tá aqui, meu Deus? Só um pouquinho. Ah, Maria Luísa, sim, vou admitir. É daqui. Lenita, acho que ela esqueceu, não é a aula deles ainda agora. Aqui vai ficar 340 mais V dividido por 340 menos V. Isso aqui, que aí você vai resolvendo por partes. O que eu dou conta? Isso aqui vai dar 0,8. 800 dividido por 1000, 0,8. E aí, eu vou deixar aqui. Continuando. Pensando igual aluno, né? Que aluno olha esse negócio aqui, vai dando medo, não dá? Se o negócio der esse troço aqui, fala, o que eu faço agora? Aí eu penso assim, tá dividindo, vou passar lá para lá multiplicando. Aí vai ficar, vou continuando com a conta, sem medo de dar alguma coisa errada. Vou prosseguindo para ver o que vai dar. É como se você estivesse num caminho, gente. Você não sabe aquele caminho, nunca andou na vida, tá no escuro, você vai andando para ver até onde que vai dar. A mesma coisa aqui. 340 mais V. Aí eu vou continuar. Vamos ver o que vai dar. Vou multiplicar aqui chuveirinho, né? Multiplicando chuveirinho. Aí, 880. 272 menos 0,8V igual 340 mais V. Tá clareando alguma coisa aqui. Sabe por que tá clareando alguma coisa? Porque eu tenho 0,8V e tenho V. Eu só tenho o quê? Uma única incógnita. Ou seja, vai dar para eu descobrir a velocidade? Vai dar. Tá vendo? Ó. Aí, vou colocar todo mundo para cá. Manda pegar esse daqui, vou mandar para lá, para colocar tudo igual a zero. Para você enxergar, ó. Menos 272 mais 0,8V. Isso é igual a zero. Aí, 340 menos 272 vai dar 68. 68. Aqui, 1,8V. Isso igual a zero. Ou seja, isso aqui vai ficar 1,8, passa para lá o 68 negativo,
V vai ser igual a menos 68 dividido por 1,8. Ajuda a Sônia aí! 68 dividido por 1,8. Dá aproximadamente menos 37. 37, quanto? 7. 7. Ah, 30, colocar 38. Porque 37 aumenta uma casa a mais. Colocar 38. Pode. É. Aproximadamente. Esse negócio significa Olha aqui, gente, estão vendo o trabalho? Ó, tira print, coloca no seu caderno, que esse negócio não é fácil. O exercício cabeludo. Mas a gente descobriu qual é a velocidade. Através do quê? Desse desenho. Tá vendo? Vocês estão vendo tanto que esse desenho é importante? O desenho e o quê? Essa fórmula. Primeiro eu pensei aqui, ó. 800 Hz. Se é 800, está se afastando, a velocidade é positiva. 1000 Hz está se aproximando. Então, aqui está se aproximando, negativa a velocidade. E daí, ó, chegamos no valor da velocidade. Próximo passo, ele pergunta qual é a frequência real. Vamos pegar lá 1000 Hz. Pegar aquela parte do 1000 Hz, ó. 1000 Hz, 340, quando ele está com a frequência de 1000 Hz, a velocidade é negativa. Então, vamos aproveitar aqui. E aí, a outra velocidade, se eu quero saber a velocidade real dele, vamos colocar ele parado. Ele estacionário, que aí eu sei, porque ele não vai estar nem se aproximando, nem se afastando. Então, eu vou colocar a velocidade dele igual a zero. Ele vai estar parado, para eu saber qual é, essa frequência dele original, frequência real dele. É a mesma coisa do motorista. O motorista dentro da ambulância, ele percebe a velocidade o quê? A frequência o quê? A frequência real. Para ele não tem alteração, percepção de alteração de frequência. Só vai ter para os observadores que estiver do lado de fora, quando a ambulância se aproximar ou quando a ambulância se afastar. Então, bora lá. Próximo passo. Posso prosseguir, gente? Deixa eu perguntar, tem alguma dúvida? Perdão, gente. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Muita coisa, cara. Muito cálculo que eu errei 10 vezes já. É sério. Mas, assim, a ideia do exercício, você está errando no cálculo, porque tem que ficar multiplicando isso. Mas essa ideia de colocar isso aqui, até isso aqui, você entendeu? Entendi, professora. Professora, Fala. quando vai ser no desenho vai ser sempre daquele jeito? Quando Sempre. se afasta positivo, quando se aproxima negativo? Sempre, sempre. A mesma coisa você vai fazer para o observador. Se caso tivesse observador aqui, né? Esse lado, você coloca uma setinha aqui. Aí eu olho aqui para baixo. Nesse sentido aqui, positivo, que tá igual aqui embaixo. No sentido oposto, ó, negativo, que tá oposta a essa seta orientativa que eu fiz aqui. Aí, depois que eu faço essas setas, aí eu vou olhar. O observador está andando para cá, indo em direção à fonte. Então, ela está se aproximando, o observador está se aproximando da fonte. Aqui, ele está se afastando da fonte. Então, eu coloco lá, a velocidade dele será negativa. Então, esse desenho, você está vendo que aqui, mesmo não tendo o observador, o meu desenho me ajudou a resolver o exercício, ó. Porque começa tudo aqui. Depois que eu faço isso, eu coloco a fórmula. Depois que eu coloquei a fórmula, aí eu vou analisar se a velocidade vai ser positiva ou negativa. Quando ele estava em 800 Hz, significava que ele estava o quê? Se afastando a fonte, porque aqui não tem observador, é só a fonte. Então, eu vou esquecer aqui esse observador, só vou olhar esse pedaço do desenho. Então, a fonte, quando ela se aproxima, quando ela se afasta, desculpa, ela vai diminuindo a frequência. Por isso, você tem a percepção de uma frequência o quê? Mais grave. Por isso, 800 Hz. E aí, essa velocidade vai ser o quê? Positiva. Quando é 1000 Hz, significa que essa fonte está se aproximando. Ele escuta, a pessoa que está do lado de fora tem a percepção de um som mais agudo. E daí, essa velocidade, ó, ela vai ser o quê? Negativa. E aqui, se você entendeu até aqui, olha, maravilha, porque isso aqui é a física. Agora, isso aqui
é a parte da matemática. E como tem essas incógnitas aqui, aí você tem que ter um trabalhinho assim, um pouco a mais para você organizar. Mas basicamente a física para aqui, tá? Entendeu? Pois é. Wesley entendeu, José, Maria, Amandinha, Entendi, Alice, professor. Gabriela, Isadora, Iegros. Então, bora lá, bora terminar esse exercício. Ainda tem que fazer chamada. Meu Deus do céu. Olha para vocês verem, né? Eu falei para vocês que ele era difícil. Agora a outra parte. Você vai pegar lá, para 1000 Hz, nós colocamos lá que era 340, eu só estou copiando de lá, ó. 1000 Hz, ó. 1000 Hz, a velocidade é o quê? Negativa. Não precisa olhar para o desenho, já está pronto. Igual a frequência original que ele quer lá, é 340. E para eu saber essa frequência original, a velocidade tem que ser 0. Tem que estar parado. Aí, vamos lá. Agora ficou fácil. Essa velocidade aqui nós temos. E essa velocidade, ela é de menos 38, aproximadamente. Então, eu coloco menos 38, ó. Eu carrego o sinal. Igual F dividido por 340. Aqui vai ficar 1.340 mais, menos com menos mais 38. Que vai dar 378. Igual frequência 340. Agora é só multiplicar cruzado, ó. Isso que vai passar para lá, vai ficar 1000 vezes 340 dividido por 378. Isso é igual à frequência. Rapidamente. 884 Hz. É um valor aproximado, tá? Pronto. Acabou. Fala a verdade, o exercício chato, né? Trabalhoso, gente. Chato, é estranho, professor. Aham. É porque eu achei também muito estranho, porque eu já estava no automático. Eu também estou fazendo passo a passo dela. Tá vendo? Só aqui que eu não coloquei o valor multiplicado, mas eu fiz passo a passo, Isabela. Mas a parte da matemática aqui, ela é mais trabalhosa. Porque a gente eu já estava no automático, né? Só substituindo. De repente vem esse troço aí. Falei, duas frequências da fonte. Jesus toma conta. Deixa eu fazer a chamada, né? Não, Jesus, que vocês precisam também ir para outra aula. Senão o outro professor, que igual eu fico chateada, vai ficar chateado comigo também. Cadê? E era a aula de quem? Era a aula de Sônia. Sônia tá pegando minha aula. Próxima aula é de quem? Aí, na outra aula, eu falo de análise dimensional, tá, gente? Vocês vão... Alice tá aí, Amandinha tá aí, Daniel tá aí, Gabriela Menegatti tá aí, Guilherme não está, Isabela Testa está, Iegros está, Isabela está, as duas Isadoras está, José está, Leal eu não vi. Leal está? Não, né? Correta, né? Regis, também não vi. Guzmão está. Matheus Henrique, tá? Os dois Matheus. Pedro não vi. Sara tá, Sara Ruama tá e o Wesley também tá. Adoro fazer chamada com vocês. Vocês viram? Chamada olha mais a chamada. rápida. Quem que responde a chamada aí? Ó, beijo para vocês. Bom final de semana. Que seu final de semana seja abençoado, cheio de saúde. Com a sua família, tá, meus queridos? Beijo. Tchau. Tchau, professor. Depois dessa conta, né? Acabou, viu? Depois dessa conta é um tchau mesmo. Ai,